Oi, pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre insensibilização. Então, estávamos vendo as características do box de insensibilização, né? Nós vimos alguns modelos mais simples de box, e aí esses modelos eles vão se adequar àqueles frigoríficos que são menos tecnificados e que também têm uma menor capacidade de abate. E nós vimos que uma das opções para os frigoríficos que têm uma maior velocidade de abate é o uso do equipamento de contenção, que é indicado para aqueles abates com a velocidade horária acima de 120 suínos por hora. Esse equipamento é chamado de restrainer, ou contentor de movimentos. Tá? Ele visa otimizar os trabalhos de contenção e insensibilização, e ele é em forma de duplas esteiras. Então, existem vários modelos disponíveis no mercado. Tá? Então, o funcionário está aqui, o equipamento de insensibilização está posicionado, e o funcionário vai simplesmente utilizar o equipamento de insensibilização na cabeça do animal. A contenção também é importante para isso, né? Para favorecer o posicionamento dos eletrodos durante a aplicação da insensibilização elétrica. Porque se o animal não estiver devidamente contido, né? Se ele se movimentar durante a aplicação dos eletrodos, essa aplicação pode ser de forma indevida, né, incorreta, e aí isso pode atrapalhar a transmissão da corrente elétrica e essa insensibilização não ser realizada da forma correta, da forma adequada. Então, pode prejudicar a aplicação desses eletrodos. Então, aqui a gente observa a imagem dos suínos em fila indiana no restrainer, do suíno imobilizado no restrainer para a aplicação dos eletrodos, né? E aqui o suíno já recebendo a aplicação dos eletrodos na cabeça. E esse daqui é um modelo de eletrocução. O que é eletrocução? É a insensibilização elétrica de 3 pontos, em que ele recebe 2 pontos na cabeça e 1 ponto no coração. A gente vai ver mais à frente. Mas o que acontece quando esse tipo de equipamento ele é utilizado? Há aumento do estresse quando os suínos passam por esse tipo de equipamento. Por quê? A gente já falou sobre isso. O suíno, gente, ele tem um comportamento típico, né? Ele tem um comportamento sui generis, né? O comportamento típico do suíno. É um animal curioso, é um animal que nesse momento ele está sob estresse, ele está agitado, ele está nervoso, ele está com medo, ele está aflito, porque ele está numa instalação que é completamente diferente, ele não conhece, ele nunca esteve no frigorífico antes, e ele já está ouvindo ruídos diferentes, né, barulhos oriundos aí da sala de matança. Então, o animal ele já está apresentando todo esse medo, esse receio, né, e ele já está com uma certa resistência em progredir em direção à sala de matança. E esse equipamento, quando ele está em funcionamento, claro, essas esteiras elas ficam girando, né? E o restrainer, ele tem essa parte de baixo, ele não tem piso. Então, os animais eles ficam com medo de entrar no equipamento. Então, eles costumam dar uma travada, né? Eles costumam dar uma parada e não entrarem no equipamento. Então, a gente tem que usar alguns artifícios para poder incentivar os animais a entrarem no restrainer. Existem 2 modelos de restrainer, o restrainer em V, né, que é o chamado modelo em V, em que os suínos são imobilizados pela lateral do corpo, através de esteiras transportadoras que os conduzem até o local da insensibilização, que podem ser de 2 pontos ou 3 pontos, automatizado ou não. Então, esse é o modelo de restrainer em 2 pontos, né? Aliás, o modelo de restrainer em V, que é o mais utilizado para insensibilização elétrica de 2 pontos. Nesse modelo em V, como eu disse, o que acontece? Há a formação de um vão no piso. Esse vão no piso forma o chamado abismo visual, porque o suíno ele não enxerga piso. E como ele entra, ele vai cheirando tudo, olhando para baixo, ele não vê o piso, aí ele vai e não entra. Como os suínos eles não enxergam piso sólido, isso provoca muitas paradas, levando a uma grande utilização do bastão elétrico. E a gente sabe que o bastão elétrico ele é doloroso, ele é estressante, ele provoca pânico, não é? Ele causa muitas lesões, ele causa muito estresse e ele compromete o bem-estar dos animais. Causa pânico e lesões decorrentes da monta de um suíno sobre o outro. Então, eles ficam ali aglomerados, né? Causam um tumulto danado. Então, qual o artifício que nós podemos usar
para resolver essa situação aqui. A gente pode criar um piso falso, né? Esse piso falso, fazer um piso de mentirinha, colocar ele no início e embaixo do restrainer a gente põe como se fosse uma chapinha ou um piso de lona preto, né? Só para ele ter impressão, porque como ele não enxerga muito bem, né? Ele com os dois olhos é que ele vai ter enxergar melhor a profundidade e com clareza. Aí embaixo aqui a gente põe, bem abaixo do restrainer, a gente põe um pouco assim de lona preta, que aí ele não vai ter essa visão. Aí a gente põe um piso falso abaixo do restrainer. Então, essa seria uma alternativa para amenizar essa situação, que é a utilização de um piso falso abaixo das esteiras laterais, né? Uma borracha com a função de encorajar o suíno e não de sustentá-lo. Por que que a gente não precisa sustentar o suíno? Porque ele vai ser sustentado, olha só, pelas laterais do restrainer, que é o equipamento, né? Nós vamos ver um vídeo na sequência, o próximo slide a gente tem um vídeo, que vocês vão conseguir entender como que o restrainer funciona. Ele pode ter as laterais assim, ó, de plástico, como ele pode ser totalmente constituído de inox, tá? Então, ele não precisa ser sustentado pelo piso, porque as laterais do equipamento é que vão sustentá-lo, ok? A gente vai ver isso agora no vídeo. Esse é um restrainer totalmente de inox, tá? Então, o suíno, ele vai entrar, né? Ele já se assusta quando ele vê o equipamento funcionando, porque as paredes do restrainer, elas já ficam assim, né? Em funcionamento, se movendo, e aí isso já provoca um certo medo, já provoca, o animal já dá aquela travadinha, né? E ele sente aquele receio. Então, muitas vezes, aí os funcionários que fazem o manejo acabam tendo que fazer uso do choque para encorajar o suíno a entrar no equipamento, né, no restrainer. Mas esse equipamento facilita, porque você pode ter vários suínos aqui nessa linha, né, dispostos em linha, e na sequência esses vários suínos vão sendo insensibilizados, ok? Bom, na sequência a gente vai assistir um outro vídeo que mostra como esses suínos são insensibilizados. Olha só, tá vendo? Então o suíno não anda. Ele não anda, ele é conduzido pelas esteiras laterais. E o funcionário, então, ele aplica o choque. No caso, a gente vai assistir de novo, só para vocês conseguirem visualizar melhor. Ele aplica, no caso, ele está aplicando um choque de 3 pontos. 2 pontos na cabeça e 1 ponto no coração, que é aquele bastão branco que ele está segurando ali, tá? Então, é isso que o animal apresenta, tá vendo? Ele fica durinho, ele cai durinho na esteira. É a fase tônica da insensibilização. Então, esse equipamento, ele serve para essa contenção correta, adequada do animal. Com essa contenção adequada, o funcionário consegue fazer a aplicação do choque no local correto, né? A gente está vendo que mesmo o animal contido, olha só, ele consegue dar uma mexidinha na cabeça. Então, é importante essa contenção para que o funcionário faça a aplicação correta do choque. Existe um outro modelo, que é o chamado restrainer Midas. Esse restrainer, ele tem um suporte no peito, tá? Esse restrainer, ele é muito utilizado para a contenção para a insensibilização automática, principalmente a eletrocução, né? A insensibilização em 3 pontos. Então, ele conduz o suíno pelo peito por uma esteira transportadora que é combinada com um insensibilizador elétrico automatizado de 3 pontos, ou seja, os 3 pontos são 2 pontos na cabeça e 1 ponto no coração. Então, ele tem, esse restrainer, ele é utilizado para insensibilização automática da cabeça e do coração. E pesquisas indicam menor estresse, defeitos e lesões quando esse tipo de restrainer é utilizado. Então, olha só, esse é um modelo de restrainer Midas e ele tem esse suporte aqui para o peito do animal. Da mesma forma que o outro, o animal não anda, né? Ele é totalmente apoiado pelo equipamento, tá? E esse suporte, ele fica no peito do suíno. E ele é um sistema totalmente automatizado. Então, aqui, gente, não vai ter o funcionário para aplicar o choque na cabeça do animal e no coração do animal, não. Esse restrainer Midas,
ele é um sistema completamente automatizado, tá? É o equipamento que contém e é o equipamento que faz a aplicação do choque na cabeça do animal, tá? Então, o sistema inteiro é automatizado, é um sistema de contenção e de insensibilização, ok? A contenção para insensibilização, então, ela pode ser feita por meio desses dois tipos de restrainer. E para minimizar o estresse no corredor e no restrainer, recomenda-se só utilizar o bastão elétrico como último recurso, né? E apenas quando todos os outros auxílios de manejo, como a prancha, o chocalho, o ar comprimido, as mãos, não tiverem sido eficazes na entrada do corredor e do restrainer. Evitar paradas, ou seja, o fluxo de suínos deve ser constante e o tempo que eles ficam no restrainer deve ser o menor possível. Então, o tempo todo a gente deve ter aquele fluxo certinho, né, de saída das pocilgas, passa pelo chuveiro, vai para o corredor, entra no restrainer. Então, esse fluxo ele não pode parar, porque se tiver essa aglomeração, paradas, aí você vai comprometer, inclusive, a velocidade do abate. Evitar que os suínos fiquem esperando no corredor por longos períodos, como horários de intervalos e paradas de linha. Não pode, né? Muita atenção com isso daí, porque é aquilo que eu falei em outras ocasiões aqui nessa disciplina. O pessoal, principalmente frigorífico de mercado interno, que tem o abate de bovino e o abate de suíno. Então, o pessoal costuma aí gosta de fazer tudo mais certinho no abate de bovino, né? Leva mais a sério o abate de bovino e quando é abate de suíno, o povo já está mais relax, né? Ah, não, abate suíno a gente pode fazer de qualquer jeito. E aí deixa o suíno preso, deixa o suíno lá no corredor e vai almoçar, vai para o café e o suíno fica lá sem água, né? Não tem um fluxo certinho, faz as coisas meio de qualquer jeito. Então, não pode, tem que ter uma atenção com isso. E, às vezes, o uso excessivo do choque, né, aquela gritaria, aquela confusão no abate suíno. Então, a gente tem que ter uma atenção para evitar esse tipo de coisa. Para minimizar o estresse no corredor e no restrainer, recomenda-se manter o uniforme, a iluminação e o piso do corredor para evitar distrações e conduzir pequenos grupos até o restrainer, de acordo com a velocidade da linha e o número de suínos que o local comporta. Então, conduzir esses pequenos grupos. Quais são os pequenos grupos? De acordo com o tamanho aí do frigorífico, 5 animais, 6 animais, né? Aí para entrar aqui no chuveiro, depende também do tamanho das suas instalações, de 3 a 4, de 5 a 6, né? E aí você vai ter mais funcionários para te auxiliar, de forma que você consiga manter o seu fluxo de abate. Não pode parar o abate, não pode comprometer a velocidade do abate, né? Não pode parar a linha. Então, você tem que ter o tempo todo, igual no abate bovino, né? Aquele fluxo industrial, né? Tem que ficar descendo suíno, vindo suíno da pocilga. Saiu esse daqui, foi para o box, esse grupinho aqui já entra e já vem o que está atrás. O tempo todo, esse fluxo tem que ser mantido. Bom, pessoal, e agora vamos para as perguntinhas de fixação do na prática, né? Vamos lá para a primeira pergunta. Qual a importância prática das características do box de insensibilização e do sistema de contenção para a insensibilização dos suínos? Quais os sistemas de contenção disponíveis e quais as suas indicações de uso nas plantas de abate de suínos? Vamos lá, pessoal, pausem o vídeo. Pense na resposta e nós já voltamos com ela. Bom, permitir a contenção do animal, né? Essa que é a importância, para a realização da operação de insensibilização do suíno de forma adequada, ou seja, para melhorar o posicionamento dos eletrodos durante a aplicação da insensibilização elétrica. Então, por isso que a gente tem que ter o box bem dimensionado, por isso que a gente tem que ter o equipamento, né, da forma correta, da forma como está prevista. Já o uso do equipamento de contenção é indicado para abates com velocidade horária acima de 120 suínos por hora e visa otimizar os trabalhos de contenção e insensibilização. Então, esse equipamento de contenção, como a gente viu, né, de acordo com a portaria 711, ele é previsto para abates superiores a 120 suínos por hora.
Estão previstos 2 sistemas de contenção, o restrainer em V, que é indicado para insensibilização elétrica de 2 pontos, e o restrainer tipo Midas, indicado para insensibilização elétrica de 3 pontos, né? Muito usado em sistemas automatizados, ou seja, que é desnecessária a presença de uma pessoa, que o próprio equipamento faz tudo isso. Bom, pessoal, e agora nós vamos ficando por aqui e voltamos no próximo bloco, dando continuidade à nossa aula. Até lá!